Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui hoje, queremos deixar também uma marca de céu no teu coração, porque cada vez que a gente conta um testemunho, a gente está deixando a marca da eternidade na vida de alguém. E serão muitas pessoas que terão acesso a esse vídeo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer muitas curas, muitas libertações, muitos milagres. E é maravilhoso quando a gente pode contar também uma história da nossa família. Vocês já ouviram parte desse testemunho em muitas das minhas pregações, até mesmo no programa Quem é Você, pela TV Evangelizar. Mas hoje você vai escutar nada melhor do que escutar a pessoa que é o meu cunhado Fredson, a minha irmã Fátima. E aqui estão os meus 3 sobrinhos, a Laís Fernanda, o João Miguel e o Paulo Gabriel. Então nós temos a graça hoje de Deus ter reconstruído esta família a partir de muitos momentos de cruz. E esta cruz não é só na perca do Luan, mas é uma cruz desde de um tempo de existência de cada um deles. Então foi um período atrás do outro de superação, e por isso eles podem contar, testemunhar que Deus fez maravilhas, e Deus faz, e Deus continuará fazendo maravilhas em nossa vida, porque santo é o nome do Senhor. E quando a gente entende que nós não perdemos, pelo contrário, ganhamos alguém na eternidade para lutar, para batalhar, para guerrear ao nosso favor, isso traz para o nosso coração muita alegria e muita paz. A gente entra numa sintonia, numa intimidade com a eternidade, e uma profundidade do amor de Deus vem como em radiação e invade o nosso coração. Então hoje vocês vão escutar esta história, porque nós também queremos que através dessa história também o seu coração se abre para poder trazer até você vida, e vida que Deus vai lhe confiar, vida que Deus fez para poder confiar a cada um de nós e estreitar laços de amor e de amizade. Então é com muita alegria que eu recebo aqui esta família, que é a minha família. É isso aí, irmão. Boa noite, então. Boa noite a todos. Para nós, boa noite, né? Nesse momento que a gente está aqui agora, que é noite, né? Mas a gente sabe que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas e, ao mesmo tempo, em diversos horários do dia. Enfim, para a gente contar a nossa história, existe todo um contexto, né, irmã? Vem lá de trás, né? Onde a gente começa lá quando a gente era criança mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, claro que a mim envolve toda a minha família, mas eu gostaria de começar falando lá de trás da minha experiência de filho primeiro, né? Eu venho de uma família, assim, muito humilde. Nós somos em 4 irmãos e dos 4 eu sou o homem mais velho, né? Eu tenho minha irmã que é mais velha do que eu.
E assim, eu tive uma infância muito boa. Eu posso dizer que minha infância foi assim maravilhosa, por tudo que meu pai me proporcionou. Eu vou falar do meu pai pelo fato da minha figura de pai, né? Eu como homem, né? Então eu queria testemunhar nesse sentido, de mostrar assim, da minha experiência mesmo de filho. Eu tive um pai assim, que foi perfeito numa etapa da minha vida, que coisas que me ensinou a ser um pai diferente hoje, né? E que eu vejo hoje, nesses tempos de modernos, de eletrônicos, de tudo que se tem, que o mundo atual oferece, que se perdeu ao longo desse período, né? Experiências assim de sentar com o filho, de brincar. Meu pai foi tão assim, extraordinário, que eu lembro de fatos assim como se tivesse acontecido comigo hoje, nos tempos de hoje. Meu pai era daqueles pais assim, irmã, que sentava no quintal, pegava um serrote, um martelo, um cabo de vassoura, um restante de madeira, e em 1 hora sentado junto ali, transformava aquilo num brinquedo, num carrinho, e a gente interagia por muito tempo. Meu pai foi daqueles pais assim que nos natais, nas épocas natalinas, meu pai ele destelhava a casa, se vestia de Papai Noel, descia pelo forro da casa e a gente ficava escondidinho assim no quarto, aquela escadinha de irmãos, sabe, um em cima do outro, na janela olhando, e ele estava lá, colocando os presentes debaixo da árvore de Natal, trazendo um encantamento, sabe, natalínico para a nossa família. Meu pai, ele era inteligente assim para construir as coisas. Ele pegava um ventilador quebrado, ele tirava o motor daquele ventilador, ele transformava aquilo num robozinho. Ele pegava as hélices, fazia brinquedos de catavento. Meu pai participava da nossa infância, era uma coisa muito gostosa. Eu lembro das pipas que meu pai fazia para mim. A gente chamava de bidê na época, né? Hoje nem se fala mais esse nome, mas varetinhas que ele ia descascando com aquela paciência e colava, fazia as colagens, e a gente saía nos campos brincando, correndo, soltando pipa. Eu tenho várias experiências que eu tive com meu pai assim, que foram maravilhosas, que ficaram registradas na minha história assim, que eu guardei e eu revivo nas lembranças, e eu tenho a experiência também de poder pegar essas coisas boas e trazer para as histórias dos meus filhos, né? Eu lembro que chegava na época da Páscoa, meu pai pegava água com farinha, molhava, fazia aquele meladinho, colocava 3 dedos assim na farinha, e ele fazia a marcação da patinha do coelhinho na casa. E como que era a cena? Como eram 4 filhos, ele fazia o caminho todinho e a gente acordava cedo com aquela ânsia de pegar os chocolates, e tinha que seguir os caminhos das patinhas que ele fazia. E tinha dia que a gente ficava a manhã inteira procurando a nossa caixinha, o nosso presente, porque ele fazia vários tipos de caminhos, nos ensinando que a vida oferece muitos caminhos, que muitas vezes o caminho que você escolhe não é o caminho que você vai encontrar o seu tesouro, né? E eu lembro que a gente ficava seguindo aquelas patinhas que ele ficava a madrugada inteira fazendo, para alegrar aos filhos dele. E quando a gente encontrava, era aquela caixinha de sapato, sabe, cheio de palhas dentro, aquelas palhas secas, mas também recheadas de bombom e chocolate para adoçar a nossa vida. Foi uma experiência muito marcante assim, que deu uma oportunidade de ter uma relação boa de pai e filho. Foi muito bom, mas eu confesso que durou muito pouco. Foi muito difícil, porque meu pai, quando completei 9 para 10 anos, ele acabou nos abandonando. Ele acabou saindo de casa por questões que a gente não entendia, e minha mãe, para blindar e proteger a figura do pai, ela não nos contava o lado negro, o lado difícil que o meu pai tinha, né? Que era uma vida promíscua, de traição, de coisas que a gente não sabia. Como pai, ele foi um excelente pai, dentro de casa, não deixava faltar nada, era participativo. Mas aí, conforme a gente vai crescendo, a gente foi identificando que tinha coisas que faltavam. E de repente meu pai, com 10 anos, quando eu completei os meus 10 anos, ele foi embora, simplesmente foi embora. Ficou praticamente 8 a 9 anos sem aparecer.
E toda aquela imagem que eu construí daquele pai herói se perdeu nesse período. Porque foi bem a minha fase de adolescência, sabe, irmã? Foi uma fase bem difícil, porque a fase da adolescência é uma fase que a gente precisa muito da figura paterna perto da gente. Às vezes a gente tem filhos adolescentes e a gente fala assim, que a gente costuma mal dizer que é um aborrecente, mas não é. É um momento que tem uma transição da figura da criança para o homem, da menina para a moça, para a mulher. E é o momento que eles mais precisam do apoio da gente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei tanto do meu pai naquele período, naquela época, e meu pai não estava ali. Então eu perdi toda praticamente minha adolescência, porque eu tive que assumir o papel que não era o meu, que era o papel de pai. Porque eu era o homem mais velho da minha família. Minha mãe sempre lutou, sempre batalhou, sempre fez de tudo, mas faltou essa figura masculina, né? E quando meu pai saiu, eu me lembro que eu comecei a trabalhar. Com 10 para 11 anos, fui trabalhar numa sorveteria, e depois eu fui mudando de profissão, depois entrei no ramo de farmácia. Então eu fiquei praticamente minha adolescência inteira, que eu poderia ter aproveitado, conhecido pessoas, fiquei trabalhando, fazendo a figura paterna, e aquilo foi me gerando um conflito interior muito grande, porque eu sentia a falta do meu pai, eu sentia a ausência dele, e ao mesmo tempo eu sentia mágoa, raiva, pelo fato de eu não poder estar gozando da minha adolescência, da minha liberdade, para estar fazendo um papel que não era meu. E eu lembro que quando ele saiu, ele deixou assim minha mãe numa situação complicada financeiramente, porque minha mãe não trabalhava, e de repente ela se viu tendo a necessidade de trabalhar com 4 filhos, e aí a gente começou a passar um pouco de dificuldade. Fomos amparados por pessoas maravilhosas, parentes que nos ajudaram, mas tinha dificuldade. E eu comecei na minha adolescência, pequeno, franzino, a usar as roupas do meu pai, sabe? Porque algumas coisas ficaram, e eu quando eu ia para a escola com aquelas roupas gigantes, num corpo tão pequeno, a gente sofria bullying, sabe? As pessoas tiravam sarro e ficavam olhando a gente parecendo uma roupa de palhaço, aquela roupa enorme dentro de um corpo tão pequeno. E aquilo foi gerando, sabe, cada ausência, cada dificuldade que a ausência dele me trazia, eu sofria mais, porque eu ia guardando aquele rancor, aquela mágoa dentro de mim. Então eu ficava na expectativa de reencontrá-lo, porque eu queria reencontrar meu pai e falar para ele todas as verdades. Por que ele se mostrou tão perfeito no início e de repente ele me abandonou, me deixou, se ausentou e deixou aquela dor dentro do meu peito. E eu ficava criando aquilo dentro de mim, sabe? Criando aquela muralha. Cada dia eu colocava um tijolinho a mais na distância da relação com meu pai. Então, depois de 8 para 9 anos, simplesmente do nada, minha mãe falou assim: seu pai está aí, está na cidade e ele quer ver vocês. Mas aquilo gerou um conflito tão grande dentro de mim, que eu cheguei, irmã, a escrever uma carta assim, enorme, de tudo que eu senti, de toda a mágoa, de toda a decepção, de tudo que eu sofri, de toda a ausência, de toda a dor que ele me causou, por ter criado uma expectativa tão grande que seria uma pessoa tão maravilhosa, e de repente, do nada, ele abandonar e deixar tudo aquilo ao léu, tudo que ele construiu, de repente caiu por terra. Então eu escrevi um texto enorme e falei assim: quando eu encontrar meu pai, eu vou esfregar essa carta na cara dele. Eu vou falar para ele de tudo que me machucou, que me doeu, que me feriu, que me transformou numa pessoa talvez rude, até com a mágoa dentro do coração em função das coisas que ele fez. E quando chegou o grande dia assim de reencontrá-lo, eu lembro que foi ali na Getúlio Vargas, aqui em Maringá, bem próximo à catedral. E eu vi ele distante assim, e cada vez que eu ia me aproximando dele, o meu coração foi acelerando, e quando eu cheguei perto dele, a única coisa que eu fiz foi abraçá-lo. Eu abracei tanto meu pai naquele dia, mas eu chorei, que eu sinto a dor até hoje. Eu começo a relembrar daquele dia, e eu chorei tanto no ombro do meu pai. E naquele momento, toda a dor que eu estava sentindo caiu por terra, porque independente das coisas que meu pai tinha feito, eu entendi que ele era o meu pai.
Foi tudo que minha mãe me ensinou, independente das coisas que os pais da gente faz, das pessoas que nos envolvem faz. Foi o homem que Deus escolheu para ser o meu pai. Então eu abracei ele, não falei nada, eu simplesmente falei: você demorou. Por que você demorou tanto? Por que você não apareceu? E tudo aquilo que eu estava guardado dentro de mim se perdeu num abraço de pai. Acabei perdoando ele e a gente voltou a ter uma relação perfeita, assim, sabe? A partir daquele momento eu voltei a ser filho de novo. E comecei a fazer com que meu pai participasse da minha vida, participasse das minhas coisas. E aí eu já estava um homem formado, já estava com profissão, já estava namorando, já estava firme, já estava me desenvolvendo, e a gente começou a ter uma relação boa, assim, sabe? Embora distante, mas a gente começou a ter contatos. E aí eu aprendi assim que não adianta a gente guardar rancor na nossa vida, que não adianta a gente alimentar um ódio, porque quem alimenta o rancor toma um veneno esperando que o outro morra. O veneno só faz pra gente mesmo. Então, independente das consequências das coisas que ele fez, a capacidade de perdoar tem que ser sempre maior. E eu entendi isso, porque minha mãe falou assim: ele pode ter falhado, ele pode ter sido um homem rude em algumas coisas, mas ele é o teu pai. E a Bíblia nos ensina que a gente deve honrar o pai e a mãe. A Bíblia nos ensina que se a gente quer ser feliz, quer ter vida longa, a gente precisa honrar. Não está dizendo ali que os pais têm que ser perfeitos para ser honrados. Está dizendo que precisa honrar. Então foi isso que eu fiz. Eu dei a honra para ele. Independente do que ele ensinou, eu o respeitei. E a nossa relação melhorou muito depois daquele dia, sabe? E aí o meu pai começou a participar das coisas da minha vida. Aí ele participou do meu casamento, ele participou da nossa história, participou de tudo. E quando a gente estava vivendo o auge, ele vinha me visitar, nós íamos visitar ele. A gente teve tantas experiências, né, irmã? Ele construiu, tudo que ele fez para mim na minha infância, ele começou a fazer para os meus filhos. Aí ele veio na minha casa, falou para mim ir como é que fala? Depósito, né? Depósito de construção. Falou: vamos comprar umas madeiras, eu vou fazer um negócio lá em casa. Aí ele foi ganhando forma e eu fui participando, eu fui ajudando ele, serrava, pregava, e eu estava vendo aquela cena ali e revivendo a minha infância, daquelas coisas que meu pai sempre fez. Aí ele fez uma casinha de boneca para a Laís, né? Uma casinha cor-de-rosa. Então foi muito bom, foi muito maravilhoso. E aí no dia do aniversário dele, era o dia do aniversário dele, eu lembro que 9h30 da manhã eu liguei pra ele, falei: ei, meu velho, fazendo aniversário, né? A gente costumava brincar bastante assim, com a experiência, com o tempo, com a idade, né? E aí nesse mesmo dia, às 10 horas da manhã, eu recebi uma notícia de que ele veio a falecer num acidente de carro, no dia do aniversário dele. Então eu fiquei assim, chocado naquele dia, assim, porque eu falava assim: meu Deus, eu fiquei tanto tempo sem ter meu pai, e de repente, quando eu tenho a oportunidade de ser filho novamente, de recuperar e becar a experiência dele, eu perco meu pai. Aí eu comecei a entender que o tempo é curto para amar, sabe? Que a gente precisa viver cada segundo e viver a experiência com as pessoas que Deus nos dá, porque você não sabe o dia do amanhã. E eu fiquei muito, muito chocado assim, com a perda do meu pai, mas eu agradeci muito a Deus a oportunidade de ter tido o reencontro. Eu fiquei imaginando se eu continuasse vivendo essa minha história, guardando mágoa, sabe? Guardando rancor, eu estaria até hoje uma pessoa infeliz, porque se eu me prendesse nesse sentimento de mágoa, eu ia acabar não sendo quem eu sou hoje. E baseado nessa experiência, eu quis ser um pai especial. Baseado em tudo que eu vivi, eu quis ser tudo que meu pai foi quando eu era criança, mas acima de tudo, ser um pai presente. Por mais difícil que seja, por mais que as atividades do mundo, que a profissão às vezes nos ausenta, você consegue ser presente na vida do seu filho quando você tem foco, quando você sabe se dedicar. Então começamos a idealizar isso. Antes até dessa experiência, quando a gente noivou, eu e a Fá, a gente sonhou
com a nossa família, né? A gente idealizou, a gente falava quantos filhos que a gente ia ter, a gente falava das nossas experiências, como que seria. Nosso sonho era ter criança. A Fátima sempre foi muito grudada com os sobrinhos dela. Os sobrinhos dela, quando estava junto, era muito encarnado nela. Tinha época que eu tinha até ciúmes, né? Eu tinha ciúmes do Nayon, né? Porque era um grude, porque ela sempre foi apaixonada por criança, sempre foi apaixonada. Então a gente começou a idealizar e sonhar, né? Como é que vai ser? Vai ser um casal? Como que vai chamar? Aquilo que todo casal faz, todo casal sonha. E aí eu ficava pensando nessa minha experiência, assim, né? Que pai que eu posso ser, né? Eu tenho que pegar a minha experiência negativa e não trazer para a minha vida. Eu não tenho que carregar a experiência negativa do meu passado. Pelo contrário, eu tenho que fazer com que ela me traga uma lição para que eu não permita que os meus sofram o que eu sofri. Então, a gente começou a sonhar. E aí, de repente, no nosso exame pré-nupcial, né, amor? A gente foi e descobriu que a Fá teria uma certa dificuldade para a gravidez. O médico falou assim que ela não ovulava. Falou assim, ó, você tem uma baixa produção de óvulos e quando você decidir engravidar, você vai ter que vir aqui para a gente fazer um tratamento. E aquilo, de certa maneira, causou assim um bloqueio, né? um certo medo na gente, né? Porque a gente pensou assim, poxa, nosso sonho é ter filhos, né? A gente quer encher a nossa casa de filhos, a gente quer ter filhos. A gente comentou até na possibilidade de adoção, né? Porque a gente falou assim, a gente quer ter um casal para ter a experiência de um menino e de uma menina, e de repente a gente pode até adotar alguém um dia. A gente partilhou sobre essa experiência. E essa notícia da falta de ovulação, de certa maneira, chocou um pouquinho, assim, porque a gente se preocupou. Falou, poxa, será que a gente vai conseguir realizar o nosso sonho, né? E aí, o médico falou assim, ó, não é nada grave, é algo que tem tratamento. Mas quando vocês decidirem, vocês acabaram de casar, quando decidirem, vocês vêm aqui. E assim, passou-se o tempo. Em torno de 10 meses depois de casado, a Fá começou a sentir alguns sintomas diferentes, assim, sabe aquela coisa que só a mulher gestante sente, né? Eu até duvidei, né? Eu até achei que ela estava com a gravidez psicológica em função da notícia que ela teve. Mas ela encucou que ela não estava normal, e a mulher se conhece, né? Que tinha algumas coisas que estavam ficando diferentes no corpo dela, e ela resolveu fazer um exame. E para nossa surpresa maior, o exame veio com uma informação dizendo assim: mamãe, já estou te amando. A gente nunca vai esquecer isso, né? Olha lá. Quando a gente recebeu aquela notícia, eu penso assim, você está fazendo um exame, né, de gravidez, sem saber o que vem, e de repente vem uma notícia dessa, né? Um resultado não estava escrito positivo, estava escrito mamãe, já estou te amando. Eu penso que até um ateu que tem uma má intenção nesse momento, quando lê uma frase dessa, ele se transforma, ele se converte, porque é muito forte. A experiência de uma vida gerar outra vida é coisa de Deus. Não tem como explicar essa experiência de você ser pai, de você ser mãe. Eu costumo brincar assim que o homem participa muito pouco, porque é a mulher que carrega, a mulher que é gestante, a mulher que amamenta, a mulher que sente, a mulher que sente. O homem deveria fazer alguma coisa, né? Quem sabe até amamentar, né? Já pensou assim? Não dá. Deus é perfeito, né? Deus faz a coisa certa. Deixa para a mulher amamentar. Mas enfim, o homem consegue participar, porque foi uma emoção muito grande para nós, em função de todas as dificuldades que foi saber que ela tinha o trauma, em função de uma história que eu já carregava ali, de uma dificuldade na relação paterna. Em função de tudo isso, a gente viu um milagre de Deus. A gente viu a mão de Deus colocando sobre o útero da Fátima e permitindo nós termos essa experiência do primeiro filho, né? E eu, homem, machista que é, falei, vai nascer um gurizão, né? Vai nascer um rapazão, um corintiano, olha aí que coisa boa, né? Ou não, né? E de repente a gente teve a experiência da Laís Fernanda, né? A nossa menina. Laís Fernanda hoje está com 19 anos. E eu lembro como se fosse ontem. Meu Deus, como o menino é delicado, né?
É muita coisinha, é muito apetrechinho, é muito trequinho, é muito lacinho, é muito perfuminho. Mas eu sofri com aquilo, que experiência que foi. Nossa, eu tinha um trauma de dar banho, tinha um medo de tocar, tinha um medo de trocar fralda, tinha medo de tudo. Mas quem tinha mais tempo na época era eu, né? Porque a Fá trabalhava, né? E eu trabalhava meio período. E geralmente quem tinha que fazer alguns cuidados era eu. Eu falo, misericórdia. A Fátima tinha que deixar um contexto para mim ficar fazendo as coisas. Mas é uma experiência muito boa. É uma coisa que não tem como mencionar em palavras, essa experiência de você ter filhos, né? De você poder gerar, de você poder educar, de você poder fazer o seu melhor. E assim nós vivemos. Eu fiz algumas artes, eu lembro que eu fiz algumas coisas que não deram certo, né? Umas papinhas que causou uma confusão, né? Eu misturei o que não podia misturar, judiei, dalalá. Fiz tanta coisa, mas eu lembro de tanta coisa boa também. Eu lembro de cada fase, das coisas gostosas. E o tempo foi passando, né? Aí, de repente, a gente foi passando 1 ano, 2. Quando a Lala fez 3 para 4 anos, né? Que ela tava. Fez aniversário dela de 3 anos. De 3. Descobri a gravidez. O aniversário de 3 anos, ela descobriu que estava grávida novamente. Aí eram. Diferença de idade exatamente 3 anos e 9 meses. 3 anos e 9 meses, olha, você vê, dá quase uma faculdade, né? Meu Deus do céu, terminou a faculdade e entra outra, né? E aí veio essa experiência nova. Não tomamos medicamentos, não nos cuidamos, deixamos aos cuidados de Deus, né? E mesmo com todas as dificuldades, toda essa situação da Fá, de ovulação, de tudo isso, Deus nos deu mais uma experiência. E foi quando a gente identificou que era um menininho, um casal. Olha que coisa mais gostosa, né? Ter um casal, você ter a experiência do menino e da menina, né? Eu tenho um irmão meu que tá com 3 meninas e vai tentar mais uma vez um rapazinho. Então vai já dar um futebol de salão, um timinho ali, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Aí a gente teve a experiência do Luan. Foi um presente de Deus o Luan, porque o Luan chegou numa época que a gente estava vivendo uma fase muito difícil. Era uma dificuldade financeira. As dificuldades financeiras, elas acabam gerando outros tipos de problema. Aí a gente vai perdendo um controle da situação. Aí a gente começa a ter uma desavença entre casais. A gente estava passando momentos difíceis. Eu comecei a trabalhar à noite. Aí a Fátima trabalhava de dia. A gente tinha um desencontro. Quando eu chegava, ela saía. Quando ela chegava do trabalho dela, eu estava saindo. Então a gente estava vivendo uma fase muito difícil. E de repente o Luan veio e tudo mudou. Aí eu consegui um emprego novo, que foi uma bênção de Deus. Eu não procurei. Veio até mim uma oportunidade de poder trabalhar um horário menor, de ter seguro de saúde, de ter um salário melhor. E tudo aconteceu nessa época, sabe? Tudo aconteceu nesse período que o Luan veio. Então aí a gente conseguiu modificar, sabe? Unificou, trouxe a paz de volta para o nosso lar. A gente começou a aproveitar mais o tempo. A gente acabou mudando de cidade, mas a gente viveu um tempo novo. A Fá não precisou trabalhar mais em função do novo emprego, que aí eu tinha um salário melhor, e ela pôde ficar e cuidar da nossa família, dos nossos filhos em casa. E eu comecei a viver com eles a experiência que meu pai me ensinou quando eu era criança. Eu comecei a fazer as coisas que meu pai fazia. A gente fez todas essas experiências, né? Eu me vesti de Papai Noel também e fizemos um Natal em família muito especial. E eu lembro que quando eu cheguei vestido de Papai Noel, os dois, a Laís e o Luan, saíram correndo para me procurar, para mostrar que o Papai Noel estava ali. E eles saíam desesperados: cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? O Papai Noel tá aqui, eu quero que eu veja. E o Papai Noel era eu, mas foi uma cena assim, eu não sabia se eu abraçava eles ou se eu tirava aquela roupa, mas eu não podia desencantá-los, né? Porque tinha várias crianças juntos. Eu lembro que eu também fiz a experiência da Páscoa, de fazer as patinhas para eles procurarem. Eu vivi todas as experiências que você pode viver com a criança. A gente brincava, eu colocava as crianças na minha bicicleta.
e a gente saía passeando para cima e para baixo. Eu lembro de uma vez que eu coloquei o Luan no guidão da bicicleta e a Laís na garupa, e a gente foi procurar uma árvore de Natal. Um galho bem bonito, um galho bem bonito. Depois chegou em casa, limpou, passou na cola e grudou bolinha de isopor. Foi preparar a árvore com os presentinhos, pendurar os enfeites. Foi uma árvore de inverno, mas foi perfeito, foi bonito, ficou linda a nossa árvore, cheia de bolinhas de isopor, pendurada com os coloridos, e toda a família envolvida. Puxamos o galho pela bicicleta até em casa, tiramos as folhas, vivemos a nossa experiência, sabe? Nossa, a gente fez tantas. Nós fazíamos piquenique na praça, nós brincávamos assim até altas horas. Tinha dia que a Fá ficava brava com a gente, porque era 2 horas da manhã e eles pulando e gritando, e eu falava, meu Deus, os vizinhos vão achar que nós somos loucos. E a gente brincando, vivendo aquela experiência, sabe, de pai, de filho, e virando cambota na cama, e colocando meia na cabeça, e saindo, brincando, correndo atrás do outro, e sempre foi uma coisa muito gostosa. Eu lembro que todas as experiências que a gente pôde viver como criança, a gente viveu. Uma vez, eu fui soltar pipa, assim como meu pai fazia comigo, fui soltar pipa com o Luan. E a gente corria pelos campos, e eu ensinei eles como fazia para a pipa subir de forma mais rápida. E a gente foi numa chácara onde tinha mais ou menos umas 8, 9 crianças brincando, né? E aí a turma da chácara levou aquela pipa, sabe, para a chácara. E das 9 crianças que estavam lá, só o Luan conseguiu subir a pipa. Só o Luan. Nenhuma das outras crianças conseguia. E eu olhei aquilo, eu ficava com meu coração cheio de alegria, porque eu via que ele estava vivendo uma experiência de filho também. Eu lembro que na época a gente morava em Paranavaí, e a gente ia no campo de futebol, assistia o jogo do time e comemorava e celebrava. Eu posso dizer com o coração cheio de alegria que eu aproveitei todo o tempo que eu tinha com os meus filhos nas fases, nas experiências de criança. Só que assim como aconteceu com meu pai, o tempo foi curto demais para viver com o Luan. E aí, quando ele completou 3 anos e 8 meses de vida, ele veio a falecer num acidente onde ele se afogou na piscina, né? Como a maioria de vocês já sabe, a gente viveu esse baque novamente, essa perda que é irreparável, que a gente sofre hoje, que a gente chora um pouco de saudade, mas que a gente tenta compreender o quão é difícil ficar sem quem a gente ama. Mas até então a gente ficava tentando entender de Deus o porquê dessa experiência tão difícil de você perder alguém que você ama tanto, que você idealizou ser o melhor pai do mundo, que você sonhou em fazer de tudo para ser perfeito, e de repente você não tem mais essa oportunidade, porque não tá mais com você, sabe? E aí eu queria aproveitar essa ocasião e falar para vocês que o tempo é curto para amar, que se você tem o teu filho hoje, se você tem a oportunidade de abraçá-lo, você o faça. Que se você tem a oportunidade de ficar junto, você fica. Se você tem a oportunidade de cuidar, você cuida, porque você não sabe o dia, o tempo e nem a hora. Você não sabe quando vai terminar esse tempo, e você precisa entender que mágoa, decepção, dor tem que ficar para trás, porque o amor vence tudo. Você sabe por que eu choro? Porque a coisa que eu mais queria hoje de novo é poder abraçar o meu filho, e eu não posso poder olhar para ele nos olhos dele e dizer o quanto que ele é especial, o quanto que eu amo ele. Se você pode fazer isso com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, seja com quem for, você o faça, porque pode ser que amanhã seja tarde demais, porque pode ser que amanhã o tempo não exista. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Você tem que aproveitar a oportunidade de amar sempre todas as pessoas que estão à sua volta, que Deus te confia. Porque dói, sabe?
dói você não poder ter mais aquela pessoa. Aí chegamos em casa e a gente tinha que se deparar com as coisas, com os brinquedos, com as roupas, com o guarda-roupa, com o cheiro. E tudo fica na nossa lembrança, tudo fica. Só que uma coisa eu guardo dentro de mim: a certeza de que eu não perdi tempo, de que eu aproveitei ao máximo os 3 anos e 8 meses do Luan, que a gente aproveitou todo o tempo que a gente podia aproveitar, brincando, se divertindo, educando, mostrando. A Fá, ela, quando o Luan nasceu, ela pôde ficar com ele todo o tempo, toda a vida dele, porque até então, com a Lala, ela já teve essa dificuldade de ter que trabalhar. Então, praticamente a Lala foi para a escolinha muito cedo, o tempo dela era mais curto. Mas com o Luan não, né, mãe? Com o Luan, fiquei o tempo todo com ele. O tempo todo ela aproveitou estando com ele. E eu também não tenho uma gota, um pingo, um segundo de arrependimento de não ter aproveitado o tempo com meu filho, porque eu aproveitei o máximo e eu não carrego essa culpa. E aí, conforme a gente foi superando e passando essa perda, né, a gente foi entendendo que a gente não tem que mandar os porquês, né? A gente tem que entender para que essa situação e não por que essa situação. Por que Deus me permitiu isso? Não. Para que Deus me permitiu isso? O que eu tenho que aprender com esse sofrimento? O que eu tenho que aprender com essa dor? E a partir daí a gente começou a idealizar um novo para nós. Não é um filho a menos, é um espaço, é uma oportunidade a mais para poder amar além da nossa própria corrente sanguínea, sabe? Foi quando a gente tomou a decisão e decidiu que a gente abriria o nosso coração para uma experiência de adoção. Não para substituir o que é insubstituível, pelo contrário, porque tinha espaço para amar, porque tinha espaço para transformar a vida nossa e de alguém. Então passamos um período assim, em silêncio, ouvindo, escutando a Deus, mas sentindo aquele chamado no coração, sabe? Eu falo para você, pai e mãe que tem necessidade, que tem vontade de adotar, mas que tem medo, renuncia, sabe? Porque o medo não é de Deus. Se você já está sentindo a incomodação, se você já está tendo o pensamento de abrir o seu coração para adoção, é que você já foi chamado. Você já é um convidado a ser um pai especial. Um pai e uma mãe que vai além da corrente sanguínea. O medo, a insegurança, o temor, isso aí é coisa do inimigo. É para te desencorajar. Eu falo para você com toda a veemência, com toda a fé do meu coração, com toda a autoridade de Deus, segue firme, viva essa experiência de amor. Vai transformar não só a sua vida, mas das pessoas que estão à sua volta. As pessoas que vão se aproximar de você vão sentir que você tem algo diferente para oferecer. Não só para quem você se colocar à disposição de adotar, mas para todos que envolvem a sua vida e a sua família. E foi o que a gente fez. A princípio, o médico que fez a cesárea da Fá, ele falou assim, ó, você vai ter uma dificuldade para engravidar novamente. Então, aproveita bem os seus 2 filhos, que pode ser que você não consiga engravidar de novo. E quando ele descobriu que a Fá, que nós tínhamos perdido o Luan, que o Luan tinha partido, né, para uma nova, a gente não pode dizer nem perdeu, né, porque ele está com certeza lá no céu intercedendo por nós. Não é uma perda, mas é um distanciamento que em breve a gente vai ter um reencontro. E aí ele falou assim, chamou a Fátima, vem para cá que eu vou tentar recuperar toda a sua estrutura uterina para que você possa engravidar de novo. E a gente ficou quanto tempo, amor? Acho que uns 6 meses fiz um tratamento. Né, uns 6 meses a 1 ano esperando. E nesse mesmo tempo a gente já decidiu que queria adotar. Sim, nesse mesmo tempo a gente já
estava convicto, a gente já tinha recebido o chamado, mas a gente ficou na expectativa de uma possível gravidez, né? E de repente surgiu assim, né? Foi do nada, através de amigos, né? Surgiu. Na verdade, primeiro a gente se cadastrou, né? Isso. Tem todo o procedimento legal, né? Isso é fato. Se você sente no seu coração um chamado para adoção, você já vai atrás da documentação daquilo que tem que ser feito, né? Você tem que se colocar no cadastro. Hoje em dia tem um cadastro nacional para que o governo, né, as instituições, eles vão identificar o seu perfil, o perfil da família, para que a criança se encaixe perfeitamente nisso. Vai do que você determina lá. Eles não vão colocar, por exemplo, uma criança totalmente diferente da sua família, a não ser que você peça. Se você quer, de repente, uma criança afro e você não tem essa característica, você tem que pedir. Agora, geralmente eles colocam a criança no perfil da família para que tenha, né, uma aceitabilidade também da criança no desenvolvimento e tudo mais. Só que quando a gente fez o nosso cadastro, a gente não colocou restrição nenhuma. A gente não colocou nem limite de idade. A gente falou assim, nós queremos abrir o nosso coração para adoção. Menino ou menina também. Nem se era menino ou menina. A gente foi lá e falou assim, vocês têm um perfil que vocês querem? Não, nós queremos uma vida. É isso que a gente quer. E de repente, assim, esse processo, ele pode ser muito lento. A gente identifica que tem pessoas que estão muito tempo na fila. Vai muito daquilo que você coloca como propósito, sabe? A gente dobrou o nosso coração, o nosso joelho, porque meta de oração. Fernanda, a irmã Zélia, né, que é minha irmã, pediu para que fizesse a campanha dos salmos, a Laís fez, e a gente fazendo meta de oração, rezando. Nos unimos em família. Eu lembro, a Laís pequenininha fazia o salmo com a gente, porque ela queria um irmãozinho, porque ela queria preencher aquele vazio, né? Como eu disse, não para substituir, mas para preencher aquele vazio que ficou, porque tinha espaço para amar. E de repente a gente estava lá na cidade de Paranavaí e através de amigos nos apresentaram o João Miguel, que é esse rapazão aqui, ó. Bebezinho, 9 meses, né? Nós estávamos num jantar entre amigos, de repente veio uma informação, tem uma pessoa que quer, né? Ela não tem condições de criar a criança e ela quer entregar a criança para adoção. E ela tem medo que a criança, de repente, vá para um lugar muito distante, então ela está procurando uma família. E aí nos apresentaram. A princípio, nós acolhemos o João na nossa casa, né? Ficamos, eu acho que 2 dias com ele, mais ou menos, né? Foi isso. E de repente o próprio fórum nos procurou, dizendo que tinha. Não era a primeira criança dela, né? Porque essa mãe, né, já tinha tido um filho, era o 3º filho que ela tinha, né, ela já tinha entregue um, era o 2º, então o fórum, ela ia acabar perdendo a guarda, né? E de repente o fórum nos procurou. E disse para nós assim, vocês já estão na fila de adoção, vocês já estão no cadastro, então o João vai ficar com vocês com guarda provisória até que a gente possa fazer toda a documentação e vocês possam seguir o caminho, né? E foi a nossa experiência maravilhosa. Veio o João depois de quanto tempo, amor? O João estava com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Na verdade, entre o Luan e o período que o João chegou, foi mais ou menos um período de 2 anos? Mais ou menos. Mais ou menos 2 anos, né? Aí o João chegou, todo pequenininho. Tava judiadinho, hein, filho? Cabelo comprido, verminho, um monte de feridinha. Mas era um bebezão lindo e a gente viveu isso, era bolota mesmo, era o apelido que a gente tinha colocado nele, porque ele era, e chegou e preencheu a casa, encheu nosso coração de alegria, e o parceirão da Laís, e nós vivemos aquela experiência de novo, de aquele bebê em casa. Que gostoso, gente, que gostoso que é. Sinceramente, parece que eu gerei ele. Parece que ele nasceu de dentro de mim, né? Mas ele entendeu desde pequenininho que ele nasceu dentro do coração.
Dentro do coração do papai e da mamãe, desde pequenininho ele já teve esse entendimento, né? E a gente estava vivendo assim uma experiência muito gostosa, né? A gente tinha até programado uma viagem, né, entre família, né? Todos nós ia viver uma experiência lá na Bahia, que a irmã tinha nos proporcionado. A gente estava todo feliz e faceiro, já tinha pago as nossas passagens, né? E de repente, nas vésperas, próximo de viajar, a gente recebe uma ligação, né? Uma ligação do fórum dizendo assim: pai e mãe, nós temos uma notícia para vocês. O irmão do João está aqui no abrigo e precisa de um lar, precisa de uma família. Você já pensou? Nós estávamos com o coração preparado para receber uma criança. 2 foi um presente dobrado de Deus. Imediatamente nós aderimos, nós aceitamos a vinda do Paulo para a nossa família, porque o João já estava com 2 anos, né? Quase 2 anos, e de repente chegou o Paulinho, que tem 1 ano e 6 meses de diferença, né? Um do outro, 1 ano e 3 meses de diferença um do outro. E filhos da mesma mãe, pais diferentes, mas filhos da mesma mãe. Então a gente pôde trazer de volta. E de repente nós estávamos com aquela programação toda já, a viagem, né? Lembra da viagem que a irmã que nos deu esse presente dessa viagem em toda a família junto, né? A gente teve a oportunidade de estar reunido com ela nas férias dela no final do ano, né? Junto com toda a família. Foi muito bom essa experiência. E aí, de repente o Paulo chegou. E como que ia fazer? Em cima da hora, viagem para Salvador. No final do ano. Primeiro que é caro. Muito caro. Muito caro. Segundo que a concorrência para ir para lá é muito alta. grande. Eu lembro que no dia da nossa viagem tinha 8 voos para Salvador. E para encaixar o Paulo foi muito difícil. Não tinha nenhuma vaga nos 8 voos. O custo era muito alto. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente comprou a passagem, 1 ano antes que a gente fosse programando, a gente tinha pago em torno de 800 a 900 reais. No dia, a passagem estava 2.400 reais. Então, ficou inviável o voo. Ficou inviável viajar. Porque o Paulo chegou bem naquela semana. E a gente não podia, né, viajar e deixar o Paulo. Como que a gente ia deixar o Paulo se a gente estava tirando ele de uma situação de abandono e de solidão para acolher ele dentro da família? E aí a irmã falava assim para nós: eita, vocês são homens de pouca fé, vocês não crêem na misericórdia, não? Vamos rezar. Se Deus faz a obra, Ele faz por completo, Ele não faz pela metade, Ele vai providenciar. E eu falava assim: só porque ela é freira, viu? Porque eu sou realista, eu não tenho essa, mas eu vou pela obediência. Fizemos campanha de oração. Eu lembro que a gente fez as 90 Salve Rainha, poderosíssimas 90 Salve Rainhas. Tantas coisas na nossa vida a gente conquistou com essa meta. E aí, só que eu desacreditado, sabe? Porque é impossível, 9 voos para Salvador, custo muito alto. Aí a Fátima falou: tudo bem, vai vocês e eu fico com o Paulo sozinho em casa. Aí não dava, como é que ia quebrar? Como é que ia, né, se perder a família? E metade ia, metade não, e não dava. E aí, quando faltava, se eu não me engano, 2 dias para a viagem, a gente recebeu a notícia: olha, vagou um espaço num dos voos para Salvador. Uma pessoa desistiu. E ela está fazendo o preço que ela pagou, que era mais ou menos o preço que a gente tinha pago há 1 ano atrás. Eu falei: não pode ser. Mas aí o milagre foi muito maior. O espaço que vagou era no mesmo voo que o nosso e no banco do lado da Fátima. Vocês entendem isso? Ida e volta. Vagou um voo, uma poltrona do lado da Fátima, no mesmo voo, no mesmo horário. Gente, é muito milagre. Deus queria nos mostrar que Ele é o Deus de todas as coisas. Que essa experiência de você abrir o seu coração, de você se colocar à disposição de amar alguém além do seu próprio sangue, é algo imensurável, é algo que não dá nem para descrever em palavras. E hoje a gente vive essa experiência. O Luan continua na nossa família.
faz parte do nosso dia a dia. Não tem um dia que a gente não lembre do Luan, mas a gente entregou um anjo para Deus e recebeu anjos em dobro na nossa família. Tudo bem que esses anjos são arteiros, viu? Eles fazem umas artes que, olha, uma hora se tiver oportunidade eu conto para vocês. Mas essa experiência é maravilhosa. E a base desse testemunho é esse, para dizer para vocês: perdoem sempre, porque quem guarda rancor toma um veneno esperando que o outro morra. Abra o seu coração para o amor, viva essa experiência, porque sempre o tempo vai ser curto para amar. A gente tem que amar enquanto há tempo, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Então a gente tem que viver tudo hoje, como se tudo acabasse amanhã. É isso, irmã. Essa é a nossa experiência. Depois de tudo isso, a gente não tem nem o que dizer, né? Porque a experiência, o testemunho é tudo. E é uma alegria assim tão grande a gente ter o Paulo e o João na nossa vida, porque é aquilo que o Fredson disse. É tão perfeito o projeto de Deus que é um amor totalmente doado pelo Espírito Santo. Não tem ninguém da nossa família que não ama estar, né, com os dois. Sabemos que são arteiros e leva muita bronca da tia Zélia, mas uma das coisas que eu acho muito bonito neles é que quando eles fazem arte, tá chorando, vem aqui, tia vai orar por você, ficam quietinho, aceita a oração. É uma coisa muito bonita, assim, que às vezes a gente fica comovido de ver, né? E uma das coisas que marca muito é olhar, né, para eles, tanto para a Laís Fernanda, ela rezou pedindo esses irmãos para Deus de tal forma que eu lembro que muitas vezes ela falava: Jesus, me dá 2 irmãos. É verdade, é verdade. 2 irmãos. E eu falava: Jesus vai mandar 2 irmãos, porque ela é um desejo do coração dela, né? E uma oração de criança, né? E uma oração de criança, pura. Uma oração pura. E uma das coisas que eu conto no meu testemunho é que o que me impressionou na Laís também foi que a Laís passou, quando o Luan caiu na piscina, ele foi para o hospital e passou a noite ali ainda num processo de tentando, né, recuperar a vida dele. O que me marcou naquele dia foi que a Laís passou a noite inteira orando comigo. A noite inteirinha. Ela era uma criança, verdade. Passou a noite inteira. E quando a gente voltou para Maringá, foi só aqui em Maringá, né, que eu fui contar, estava minha mãe, a Laís Fernanda, no carro, que eu fui contar que o Luan já estava no céu. A única coisa que a Laís falou: tia, como que eu vou ficar sem irmãos? E aquilo doeu muito no meu coração. Eu falava assim: Jesus, a dor dela é que ela nasceu para ser irmã. Ela nasceu para ter irmãos. Como a minha irmã nasceu para ter filhos, meu cunhado para ter filhos, a Laís Fernanda nasceu para ser irmã. E tem o maior carinho pelos 2 de uma forma maravilhosa. Então, o que fica na nossa vida é isso. Que Deus, Ele faz um caminho perfeito, um projeto perfeito. Saudade teremos sempre, porque quem ama sente saudade. Até a gente que fica lá, eu fico em Curitiba, eles ficam aqui, a gente sente saudade. Saudade nós vamos ter sempre. Mas eu digo para você, revolta não. Porque Deus, Ele nos dá uma graça sobrenatural. Eu digo para vocês que todos os dias a gente vive uma experiência profunda de Deus. E uma das coisas que no dia do velório do Luan me marcou, que a minha irmã disse, foi: agora eu tenho certeza que meu filho já está no céu. E tá. O Luan está face a face com Deus. E se eu quero ver meu filho de volta, se nós queremos ver o Luan de volta, nós temos que chegar lá. E eu creio que a gente vai encontrar o Luan de volta e vai ser uma família enorme. Vamos celebrar
eternamente no céu. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ver o Luan, eu vejo o Luan sorrindo. Porque o Luan está na plenitude, na alegria, na vida eterna. Então nós não precisamos ter medo, né, de nada nesta vida. A gente só tem que viver a vida, como dizia Santa Teresinha, do Menino Jesus. Cada minuto da nossa vida tem que eternizar em nós o amor de Deus, a esperança, a alegria. Claro, as dificuldades sempre existirão. Aí está o Luan, o nosso Luan Felipe. Então, e por incrível que pareça, algumas manias que o Luan tinha, o João Miguel igual. Como que Deus faz a conexão perfeita, né? Quando o João chegou, parecia que a gente estava contemplando o Luan. Exatamente. Pequenininho, né? Inclusive fotos, trejeitos, né? Foi algo impressionante, assim. A gente sente como um sinal do céu, né? Maravilha. Então fica aqui, né? Não sei se quer falar lá. A Lá é tímida. Aqui é o pai que fala muito, né? Eles são. Mas ela não precisa falar, o sorriso dela fala, o olhar dela fala, né? Todos nós, a gente vive essa experiência de amor e a gente tem as nossas dificuldades, claro que temos, né? A gente, como todo mundo tem, mas o que prevalece sempre é o amor. É o perdão, é o diálogo, tudo isso se torna fundamental. Às vezes, há os conflitos de os filhos da gente não entenderem os nãos, né? Mas depois vem aquela cumplicidade, o entendimento, a paz, a compreensão, né? O amor mútuo. E aí, sempre o que vence é isso, né? O amor. Você quer falar, João? Paulo? São nossos tesouros. Beijo. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. É isso aí, gente. O João já esteve com o Paulo rezando o Terço da Misericórdia, a Laís, a família, comigo. Então, alguns de vocês já viram. Nós queremos encerrar então com essa Salve Rainha, que a Salve Rainha marca muito a história de vida deles. Sempre quando eles estão com dificuldade, eu Salve Rainha. Exatamente. E foi então, várias vezes que ela nos socorreu. Ela nos socorre. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.